Olá, um abraço. Nosso primeiro quadro hoje, né? Do ano novo, de 2025. Então, desejando para vocês um feliz ano novo. Estamos iniciando nesse mês de janeiro e vamos receber aqui hoje também uma convidada muito especial. Vamos bater um papo com ela. É muito bom estar com ela aqui. Raquel Rocha, que é psicóloga, psicanalista, cineasta, ela é comunicóloga também, né, jornalista, e assim, uma mulher completa, aquela mulher de verdade, aquela pessoa que é bom estar perto. É muito bom, Raquel, estar aqui com você, seja bem-vinda. É verdadeira. E estou aqui um ano depois, porque a última vez que eu estive aqui no seu quadro foi justamente no Janeiro Branco do ano passado. Uma conversa maravilhosa. Um ano depois estamos aqui novamente. E é um prazer enorme estar aqui com você, Vitória. Estar aqui na TVI, quem me acompanha aqui na TVI sabe que eu fiquei uns 2 meses fora, morrendo de saudade. E é uma alegria estar de volta. A TVI, que é minha casa, e com você, que é uma irmã. Disse que quando a gente inicia o ano com pessoas boas, e principalmente num cenário desse aqui, no lugar de trabalho, no lugar, né, de que a gente está aqui sempre. Então, assim, é bom a gente começar esse ano conversando, né? Trabalhando no que gosta, é verdade. Eu tenho esse privilégio de fazer algo. Então, nós somos pessoas abençoadas. Eu duplamente abençoada. Tanto na psicologia quanto na comunicação, né? Que são 2 paixões que eu consegui. Com a graça de Deus, unir essas 2 paixões. Está falhando aqui? Oh, querida, gratidão. Então, agradecer News também. Com nova apresentadora, né? Como nós estamos chique. O nome dela é Pérola, né? Ainda com esse nome, com esse né? nome maravilhoso. Se eu tivesse uma terceira filha, se chamaria Pérola, viu? Eu ia ter que enfrentar aí um dilema com o marido, que é sempre quem escolhe o nome. Mas eu já tinha decidido que eu queria Pérola, porque é um nome lindo. E a dona do nome faz jus ao nome. E excelente comunicadora, viu? Parabéns, eu tenho acompanhado o seu trabalho, parabéns mesmo, de verdade. Ela veio para ficar, né, Raquel? É porque a gente chega aqui na TV News, a gente não tem vontade de ir embora, né? O espaço que a TV nos dá, a liberdade que a TV nos dá, eu digo para todo mundo. Eu acho que eu sou a mais antiga daqui. E nunca teve assim nenhum entrevistado ou nenhum assunto que a direção da TVI tivesse dito não fale sobre isso, não convide essa pessoa, nunca aconteceu. Então essa liberdade a gente sabe que ela não existe em todos os veículos de comunicação. Isso faz toda a diferença para nós que somos profissionais, que queremos levar conteúdos bons, conteúdos de qualidade, um conteúdo independente, né? Aquilo que as pessoas que estão nos assistindo, elas merecem. É verdade, Raquel. E também é um espaço para as pessoas talentosas, né? A TVI também, as pessoas que mostram seus talentos aqui. E chegando mais, né, com a Pérola aqui, Pérola trazendo esse talento aqui para a TVI, acrescentando, né, agregando. E assim, desejando, né, nós que já somos veteranos, né? Desejar boa sorte para essa jovem que está chegando. E que Deus continue te abençoando. Eu sei que ela faz com amor também, com dedicação. Uma das coisas que a gente vê em Pérola também é que ela tem talento. Apesar da idade ser jovem, a gente percebe que ela sabe fazer, né? Exatamente. Ela sabe fazer. Se ela já está começando assim... Então assim, a comunicação é... Mas continue com a gente, tá? Se outras TVs lhe chamar, você não vai. É verdade, viu? Não é? Querem roubar, mas né? Muita gente, às vezes, que até saiu daqui da TV para ir para outra TV, fala, poxa, eu sinto falta disso, de poder chegar e me comunicar da forma como eu me comunicava, porque, às vezes, no outro veículo, você tem ali 1 minuto, 2 minutos para falar alguma coisa, tem que fazer uma entrevista em 3 minutos, e você não consegue se aprofundar, né? Aquela coisa do tempo, da correria, do espaço, de não dar espaço para que a pessoa possa realmente se aprofundar naquilo que ela
ou a pessoa que ela está entrevistando, ou o assunto que ela está abordando, ou aquilo que ela está mostrando, né? Se ela estiver fazendo uma matéria na rua. Eu acho que o diferencial da TVI é isso, e é mostrar a gente como a gente é, né? Mostrar a nossa região, mostrar os nossos artistas, mostrar o nosso talento, e acho que a TVI, ela ajudou a registrar a história de Itabuna como nenhum outro veículo. Nenhum outro veículo. Eu entendo assim a preciosidade dos arquivos da TVI para a história da cidade. Eu, como documentarista, né, como cineasta, eu vejo que os arquivos da TVI, eles são de valor inestimável para a história de Itabuna. Verdade, Raquel. Falando sobre a comunicação também, sua área, né, que é psicologia, é uma leveza, né? É um conjunto, porque a comunicação, ela é uma coisa que traz a leveza. As pessoas, ela exigem muito do comunicador essa leveza, não é? É verdade. Esse perfil da leveza, do chegar, né? Dessa coisa da beleza, né? da comunicação. Então, assim, você transparece isso também, você traz isso, essa leveza, essa coisa bonita, né? Que é a comunicação, que é a psicologia, que é a psicanálise. Então, assim, você é vestida disso, da cultura, não é? Você é vestida disso, entendeu? Você mostra isso, né? Eu acredito da arte na também. comunicação espontânea, sabe? Aquela comunicação, às vezes, que é sensacionalista. E hoje vamos pensar em comunicação da forma como ela está posta no mundo digital, né? Porque não tem como mais a gente pensar em comunicação restrita somente aos rádios e às TVs. Mas quando eu vejo um vídeo no YouTube e o título tá aquele título que se chama clickbait, né? Que é para atrair cliques, atrair visualizações. Pega, às vezes, a imagem de um artista e fala, veja como fulano de tal está hoje. Aí pega e distorce o rosto dessa pessoa, que é para mostrar que essa pessoa está muito envelhecida, quando na realidade ela nem está. Esse tipo de comunicação, sabe, que é feita assim só para atrair a audiência ou os views no mundo digital, para mim não serve. Eu não me adapto a esse mundo, sabe? Eu quero falar sempre a verdade, quero me comunicar da forma mais sincera, mais espontânea. Eu não quero fazer sensacionalismo, aumentar as coisas. Eu quero falar das coisas como elas são. Se aprofundar naquilo que a gente precisa, se aprofundar, falar de coração. E de preferência conteúdos que melhoram a vida das pessoas, né? Porque tem conteúdo que é tão... Eu acho que a notícia ela é importante, mas às vezes as pessoas ficam batendo tanto em cima daquela notícia ruim que acaba adoecendo quem está assistindo. Muita gente na pandemia adoeceu por conta da forma como as notícias eram veiculadas. Morte, e as pessoas, os corpos estão nas ruas, e as pessoas fazendo sensacionalismo. E as próprias grandes TVs dando notícia de morte. E as pessoas que mais adoeceram, mais desenvolveram transtornos de ansiedade, eram justamente aquelas que ficavam vendo notícias o tempo todo. Chegou um momento que as diretrizes de saúde mental orientavam que as pessoas não vissem mais tantas notícias, porque as notícias estavam adoecendo. E era a forma como essas notícias eram dadas. Então, os fatos eles precisam ser passados, mas as pessoas elas ficam sempre fazendo muito sensacionalismo na parte ruim. E eu acho que a comunicação ela tem que levar coisas boas às pessoas. Então, se você dá a notícia aqui de um acidente de trânsito, essa notícia tem que vir seguida sobre cuidados com o trânsito, sobre atitudes de prevenção. Se você dá uma notícia sobre um assassinato, você tem que falar também sobre políticas públicas, sobre como reduzir a criminalidade, sobre como proteger seus filhos de ir para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Então, tem que acrescentar algo na vida da pessoa, tem que melhorar a vida da pessoa. Não pode ser o crime pelo crime, o crime somente pela audiência. Tem que ser, eu vou falar sobre isso para que isso não se repita. Então, eu acho que isso é a verdadeira comunicação e é a que eu acredito.
realmente a comunicação ela pode mudar. Ela muda o sentido daquela coisa negativa. Isso. É verdade. A comunicação ela tá aqui para ajudar as pessoas, para esclarecer, para transmitir para elas que tem outro caminho também. A comunicação é uma coisa muito bonita, né? Muito linda quem sabe fazer a comunicação dessa forma, como você falou, né? Falar de trânsito, falar dessa questão, né? As pessoas são egoístas também, até no trânsito elas são egoístas. Aí você pega aí o trânsito no horário de pico, você vê que elas estão preocupadas com elas. Com elas. Elas não estão preocupadas. Você tenta entrar numa avenida movimentada e daqui que alguém pare para poder... Sabe aquela avenida que a preferência é de quem está e você precisa que alguém pare para você poder adentrar ali naquele espaço? Você fica um tempão até que alguém que tem um pouco de gentileza pare e faça aquele sinal, né? Que você pode entrar. Então, dar preferência é uma coisa que é cada vez mais rara hoje em dia. As pessoas estão egoístas, individualistas no trânsito e em todos os espaços. No dia a dia. No dia a dia. Vamos pegar um pouquinho sobre isso aqui, depois a gente volta nas coisas né, que a gente vai falar aqui hoje. Então, às vezes, né, eu fiz parte uma vez de um quadro, né, no E Política, né, que eu entrevistei algumas mulheres. E elas ficavam ali, qual é a pauta, Vitória? Foi o mês da mulher, né? Aí eu falava assim, não tem pauta, você já é a pauta. Não é? Eu faço isso também quando eu entrevisto alguém. É porque tem gente que é tão cheio de conteúdo, de informações, que a gente vai conversando e vai descobrindo ali, é como se fosse uma água que fosse jorrando ali, né? Uma fonte, fonte, né, de informações. Então, a gente falando dessa questão, né, do ser humano, o ano de 2024 foi um ano paralelo, né? Assim, para você que é psicóloga, né, que é psicanalista, você achou que teve 2023, que foi aquela questão das pessoas saírem daquela pandemia, estavam se refazendo, né, da pandemia ainda. E 2024 foi um ano que acho que tudo voltou, né? Apesar que acho que a pandemia trouxe alguns aprendizados. Então, você descobriu que você pode fazer uma reunião online, você descobriu algumas coisas, né? Alguns aprendizados. Acho que a tecnologia evoluiu muito para que as pessoas pudessem se comunicar à distância. Mas eu acho que o reflexo disso, principalmente no público adolescente, o reflexo ainda desse período pandêmico, ele continuou. Porque nós adultos não, né? Que a gente cresceu já socializando. Mas aquele jovem que entrou na adolescência, 12, 13, 14 anos, no período da pandemia, ficou o ano todo em casa, ele teve e ainda tem muita dificuldade em se socializar. Eu atuo na clínica há quase 15 anos, Vitória, e eu nunca vi tantas crianças e tantos adolescentes chegando com suspeitas de transtornos. De transtorno do espectro autista, de TDAH. E a gente tem que ter esse olhar atento para saber fazer o diagnóstico correto para pensar, essa dificuldade dessa criança de se socializar é realmente uma característica, por exemplo, de um transtorno do espectro autista? Ou pode ser porque essa criança ela ficou isolada muito tempo e justamente nesse período de transição da adolescência? Então, me preocupo, assim, sobretudo na fase atual com os jovens. Pela pandemia, pelo período que eles ficaram isolados, pelo acesso que eles têm à tecnologia, pelos conteúdos que eles estão tendo e de uma forma muito precoce. Eles têm acesso a tudo. Porque quantos pais conseguem monitorar tudo que os filhos veem no celular? Quantos pais conseguem fazer isso? Às vezes até por falta de tempo. E na internet tem tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Tem gente que inclusive acha que só tem coisas ruins. Mas eu abro aqui meu Instagram, no automático, se eu abrir e deixar você rolar ele, você vai ver vídeos sobre língua portuguesa, que eu adoro, canais que falam de literatura, canais que falam de filmes,
sobre inglês, vídeo francês, que eu gosto de ver as coisas e estar aprendendo alguma coisa também. Planta, vídeos de botânicos. Então, você pode filtrar os bons conteúdos. Não é porque você fica na internet que necessariamente você está se alimentando de coisas ruins. Mas nós que somos adultos, a gente já sabe o que é bom e o que é ruim pra gente. A pessoa adulta, às vezes, ela faz uma coisa que é ruim, bebe exageradamente. Ela sabe o que ela está fazendo. Mas o adolescente, ele não tem esse filtro. O nosso cérebro, Vitória, ele se desenvolve... Você sabe até que idade nosso cérebro está em desenvolvimento? Até os 25 anos. Então, você que está aí achando que você sabe o que é bom para a sua vida, aos 13, nosso cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. Isso significa que o adolescente, o jovem, ele não tem ainda o seu cérebro plenamente desenvolvido. E uma das últimas capacidades que a gente desenvolve é justamente essa capacidade da gente poder calcular riscos, pensar em consequências das nossas ações. Saber que algo implica em uma outra coisa. O adolescente, o jovem, ele não tem essa capacidade de pensar no depois, de pensar a minha atitude vai resultar nisso. Então, por isso ele acaba sendo muito imprudente, impulsivo, inconsequente. E nós não. Observa a atitude diferente. Você chega num clube, no hotel, no que for, e se chegar uma pessoa... Se a gente chegar e tiver uma piscina, você vai pensar, eu vou entrar ou não nessa piscina? Vai lá, bota o biquíni, bota a mão na água, vê a temperatura. A gente dá uma cheirada, vê a quantidade de cloro que tem na água para ver se nosso cabelo não vai sair verde. Olha para o chão se está bem limpo. Pergunta, procura uma placa vendo a profundidade da piscina. Por quê? Porque a gente vai pensando, né, em todas as consequências assim, antes de pular na piscina. Chega um monte de criança, de adolescente, ela não vai querer nem saber a temperatura da água, eles vão se jogar. Então esse exemplo da piscina é só um exemplo de como eles não pensam nas consequências de suas ações. E aí você pega essas pessoas que ainda estão com o cérebro em formação, que não tem mais a presença ali da mãe o tempo todo, porque as mulheres elas precisaram adentrar no mercado de trabalho e precisavam sim, isso foi uma coisa positiva, mas a gente tem como consequência, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens agora que já não tem aquela presença ali de um membro da família em casa o tempo todo, com acesso à tecnologia, com acesso a um monte de conteúdo que são conteúdos perigosos, o que isso não faz na cabeça da criança. Então, eu recebo crianças hoje falando sobre questões e crianças com dúvidas que às vezes só chegava depois dos 18 anos, né? Aquelas dúvidas. E hoje está sendo tudo muito cedo quando a criança ainda não tem maturidade para lidar com isso. Ano passado eu fiquei realmente muito preocupada com a forma como os nossos jovens eles estão sendo deixados com as redes sociais e como isso tem causado sofrimento nesses jovens, sofrimentos, dúvidas, pensamentos ruins, ideias ruins, angústias. E é isso, é um ano, eu acho que foi um ano difícil para o Brasil em alguns sentidos, né? Eu li que foi o ano mais quente, 2024, até então. Nós não tínhamos tido um ano tão quente. 2025 está começando quente também, né? Cenário econômico também bastante instável, dólar nas alturas, a bolsa de valores caindo, as pessoas falam, eu não compro em dólar. Gente, não se iluda, sabe? O imposto aumenta, tudo é repassado para o consumidor final, sabe? O dólar aumenta, muita coisa, muita matéria-prima é comprada em dólar, isso é passado para o consumidor final. E as pessoas estão entrando no supermercado, estão vendo o preço das coisas subindo, né, a cada vez que elas entram no supermercado. Então, não digo que foi um ano tão positivo como a gente esperava, só fazendo uma análise bem geral, que eu até saí aqui do campo da psicologia, né? Fui para a parte do cenário econômico, mas não foi um ano tão positivo.
Mas, em compensação, isso nos proporciona a capacidade da gente ter resiliência, da gente aprender que a gente cai, a gente levanta, da gente se reinventar, da gente ser criativo, de como lidar com as situações mais difíceis, como se reinventar, muita gente fazendo transição de carreira, pessoas descobrindo novas habilidades. Então, eu acho que de tudo a gente consegue tirar algo positivo. Eu tenho síndrome de Poliana. Todo mundo aí que tem essa faixa etária aí de 40 anos, 50 anos, leu esse livro na infância, que esse livro foi uma febre, né, Poliana. Se você não leu, leia. Compre para o seu filho, comprei para minhas filhas. Poliana era aquela menina que de tudo, ela jogava, né, o jogo do contente, de tudo ela tirava uma lição positiva. Então, uma vez ela foi receber um presente, ela recebeu entregaram para ela um par de moletas e ela ficou feliz porque ela não precisava usar as moletas. Isso é de uma beleza assim tão, tão grande você pensar, eu preciso desenvolver essa capacidade de aprender a ser grata por tudo e aprender a ficar feliz com tudo, né? E eu acho que eu tenho essa síndrome de Poliana, que eu quero ver o lado positivo das coisas, por mais difíceis que elas sejam. Às vezes você vê uma notícia tão ruim, às vezes você vê uma situação ali que te rasga o coração, uma notícia de perversidade. Eu lido com o sofrimento humano, eu lido com o sofrimento. Às vezes eu vou dormir preocupada com o paciente. Eu tenho essa capacidade da empatia. Não é necessariamente que eu vou sofrer o tempo todo. Às vezes a gente sofre um pouquinho sim, ou muito. Eu não quero perder essa capacidade não, mas a gente se importa muito, sabe? Eu lido com o sofrimento humano, eu sei o quanto a vida é difícil. Eu não acho que a vida é um conto de fadas, mas eu acho que a gente sempre consegue ver o lado positivo de tudo. É verdade, tem que ter empatia. Se a gente viver sem empatia, eu acho que é um ser humano que sofre. É uma pessoa seca. Quando você não absorve. Deixa de se importar. De se importar. Isso, eu me importo com as pessoas. Eu me importo. Eu me importo. Eu vejo um cachorro na rua mostrando as costelas, eu me importo, né? Um gato abandonado. Eu vejo uma criança no sinal de trânsito levada pelos pais. Eu me importo com aquela criança. Eu me importo. A gente precisa... eu peguei, né, um Uber para vir para aqui e fui conversando com o motorista. Aí ele estava falando sobre isso, sobre as pessoas que deixaram de ser sensíveis. As pessoas entram no carro e ele falou que não dá nem um bom dia para ele. Não dá nem um bom dia. Então, assim, eu sempre procuro conhecer as pessoas. Eu também gosto de conversar. Eu gosto de me comunicar. Eu também. De conhecer. Porque quando eu conheço uma história de desafio, eu vou ver que quando eu vou sofrer alguma coisa, que é o mínimo aquilo ali. Que tem muita gente passando por coisas mais difíceis, né? Do que o que eu estou passando. Eu acho que eu escolhi a profissão certa, tanto na psicologia quanto na comunicação. Verdade, Porque eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro escutar as pessoas, adoro ouvir a história de vida das pessoas. Eu gosto de saber, sabe, a respeito das pessoas. Quando falar em ouvir, né? Quando eu era adolescente, na sala de aula, eu recebi um livro de todos os colegas, né? Que tinha o líder e tinha, parece que era a melhor amiga da sala. Aí eu ganhei um livro, Manu, a menina que sabia ouvir. Eu ganhei esse livro porque eu gostava de ouvir as pessoas. Eu sempre gostei de dar atenção para as pessoas parar, para ver as histórias, entendeu? Eu gosto muito disso. As pessoas mais velhas. Adoro escutar as pessoas mais velhas. Isso é uma coisa que desde pequena eu adoro conversar com pessoas idosas, escutar a história de vida de pessoas idosas. Então, eu acho que Deus me colocou na profissão certa, né? Porque hoje eu trabalho escutando as pessoas. Com certeza, ouvindo. Que bênção. Eu acho que eu sempre levo para Jesus, o mestre. Jesus ouvia as pessoas, ele parava. Ele sentia as pessoas. Então, assim, eu acho a psicologia um dom, né? É um dom. Porque... E também eu acho que a psicologia é uma coisa de Deus também. Para você ouvir.
porque tem muita gente precisando ser ouvida, né? E como você falou, né? Quantos adolescentes não sofreram na pandemia? Essa transição do adolescente também, né? Eles sofreram muito. Então, eu imagino se não houvesse, né, a psicologia tratar. Muitas vezes o adolescente ele se fecha, ele não quer conversar com os pais. Os pais até perguntam, mas eles não querem conversar. E aí, nesse ponto, a terapia ela é maravilhosa, porque às vezes é mais fácil para o adolescente conversar com uma profissional do que conversar com os pais. Agora, na minha atuação profissional, o que eu trabalho é sempre... eu sei que vai ter coisas que ele vai se sentir mais confortável para falar comigo, e aí eu vou trabalhar com ele para que ele consiga conversar com a família, porque eu acho isso fundamental. Eu não quero que ele fale só para mim. Eu quero que ele aprenda a dialogar com a família dele. De que forma ele pode conversar. E de que forma esses pais também podem acolher aquilo que o adolescente está falando, que nem sempre é uma coisa que esses pais vão gostar ou vão concordar, mas é importante os pais terem conhecimento sobre isso. Então, uma coisa que eu trabalho muito é o diálogo entre a criança, o adolescente, o jovem e a família. Então, eles me contam, falam assim, dentro daquele ambiente de sigilo, eu jamais vou contar algo, a não ser que esteja colocando a vida do adolescente em risco, né? Que é uma situação que a gente quebra o sigilo quando a vida está em risco. Mas tirando essa situação, você jamais conta o que o adolescente falou, mas aí eu vou trabalhando. Por que você não conversa isso com sua mãe? Por que você não conversa isso com seu pai? Ah, porque eles não vão entender. Mas como é que você sabe que eles não vão entender? E aí você trabalha também a família, para que a família possa fazer também uma escuta acolhedora, porque a família ela só funciona bem se houver diálogo. E naturalmente o adolescente ele já é mais fechado, mais reservado, né, com os pais. E isso precisa ser quebrado. Então não deixe de perguntar para o seu filho como é que você está, como é que foi o seu dia, como é que foi na escola, como é que estão seus amigos, fulano que era seu amigo, não tenho visto mais você falar com ele. Pergunte. Que ele tem um turbilhão de coisas para falar com você e ele só não sabe como. Então você vai puxando o fiozinho ali e tentando escutar de uma forma sem julgamento, porque se ele começa a falar e você começa a dar uma bronca, automaticamente ele não vai falar mais, né? É verdade, vai se fechando para o mundo, para a vida. Isso mesmo. Então, vamos falar da sua viagem. A gente está falando sobre adolescente, você tem duas meninas. Duas meninas. E você fez essa viagem agora. Em família, como sempre. Eu só sempre viajo você faz? Todo ano você faz isso? Quase todo ano, quando dá, o orçamento dá, né? Quando o orçamento dá. Quando não dá todo ano, no mínimo de 2 em 2 anos. Mas sempre levo minhas filhas. Minha filha tem 15 anos, ela conhece 15 países. Não é que foi um país por ano não, porque às vezes a gente viaja e conhece vários países, é porque a conta coincidentemente bateu. E às vezes a gente viaja para o mesmo país mais de uma vez. Então, para os Estados Unidos a gente já foi várias vezes, né? Elas gostam? Elas adoram viajar, né? Adoram viajar. A mais velha, sobretudo, ela passa o ano todo. Quando tem uma viagem programada para o final do ano, ela passa o ano todo falando da viagem. E eu digo para elas assim, ó, não esperem herança. Eu não vou trabalhar para juntar dinheiro para deixar herança para vocês, né? Vocês se viram aí em relação a fazer a faculdade de vocês, arrumar o emprego de vocês e ter o dinheiro de vocês. Não contem com a herança. Tá? Porque eu acho horrível também você crescer contando que, com as coisas já ajeitadas financeiramente, o jovem ele precisa saber que ele tem que conquistar o que é dele, né? Eu acho também o que você oferece, já é uma herança. Eu falo isso, eu falo assim, ó, até mesmo se eu fosse rica, eu ia gastar tudo, viu, meninas? Assim, se acontecer alguma coisa aí, eu ganhar na loteria, eu ficar rica, antes de morrer eu vou gastar tudinho, não vou deixar. Agora, uma coisa que eu vou deixar para vocês é cultura, é conhecimento, vou deixar muitos livros. Então, desde pequena que elas viajam muito, e quando a gente viaja, a gente sempre faz uma viagem muito cultural. A gente não viaja focando em fazer compras, como algumas pessoas fazem, né? Porque os Estados Unidos é o paraíso das compras. Você investe mais apesar que o dólar está nas alturas. Mas a gente viaja para a gente visitar museus.
para a gente visitar igrejas, para a gente visitar lugares históricos, monumentos. Então, esse é o objetivo das nossas viagens, sabe? É o conhecimento, é a cultura. Não preocupada com aquela questão do consumismo. Do consumismo, é. Aí isso é maravilhoso. E a gente viaja assim, a gente nunca viajou com grupos, nem com agência, porque eu gosto de fazer o meu roteiro de viagem. E eu não gosto de nada apressado. Então, se eu entrar num museu, eu não quero ter hora para sair. E, por exemplo, toda vez que a gente vai no Louvre, em Paris, a gente entra no museu na hora que ele abre e a gente sai na hora que ele fecha, quando estão colocando a gente para fora. Como o Louvre é muito grande, tem restaurante lá dentro. Mas a gente passa o dia inteiro e a sensação que eu tenho é que eu não vi tudo que eu queria ver. No Museu do Louvre, onde está o quadro da Mona Lisa, né? Você conseguiu passar as fotos? Eu consegui passar dessa última viagem. Vamos ver, um dia né? eu venho, trago as do Louvre. Ah, sim. Viu? Eu consegui dessa última viagem que eu fui para os Estados Unidos e lá eu fui em Nova York, fui para a Flórida. Aí, Vitorinha, não sei se você está reconhecendo, são os brinquedos originais que inspiraram a história do Ursinho Pooh. Esse desenho que marcou a infância de tanta gente. Certeza, tem os filmes lindos agora, o Adeus gostoso, Christopher né? Robin. E esses são os brinquedos originais que inspiraram a história do livro. Tá no Museu de Nova York. Me emocionei muito quando eu vi, porque assim, é um desenho que marcou muito minha infância. E hoje, são personagens tão sensíveis, sabe? Eles trazem lições de vida tão bonitas. É um desenho simples, mas que traz tanta lição de vida bonita. E suas filhas gostam também? Minhas filhas adoram também. Minha filha também se emocionou muito. E hoje, inclusive, na psicologia, você estuda a personalidade de cada um. De cada um dos personagens do Ursinho Pooh. Então, são os brinquedos originais, estão em Nova York. Que pertence à vida de muita gente, não é? Que pertence à vida de muita gente. Pode passar, Silas, para a próxima foto. Aí são as anotações originais de Charles Dickens. Você que fez essas fotos? Fui eu que fiz. Maravilhosa. Olha, viu? O óculos ali de Charles Dickens tem as anotações originais de quando ele escreveu um conto de Natal, né, que ele é considerado o homem que inventou o Natal. E ali, ó, todas as anotações com as letras dele. Charles Dickens é um dos melhores escritores. E você sabe ter esse contato, sabe, com o que ele escreveu, com as anotações, com os objetos pessoais. Você se sente mais próxima, né, daquele autor que você admirou a vida toda. Pode ir passando. Aí é o Central Park, em Nova York. Nova York foi a primeira vez que eu fui, já tinha ido nos Estados Unidos várias vezes, mas Nova York tem algumas dificuldades, né? Primeiro que ou é muito quente ou é muito frio. No caso, o inverno em Nova York é terrível. Eu peguei temperaturas de -6 graus. Vocês estão vendo minha voz ainda, né? Como reflexo. Quando chega aqui, hein? Vocês estão vendo minha voz como reflexo ainda disso. Eu peguei temperaturas calor, baixíssimas. Né? Os lagos congelados. Estava muito frio em Nova York. E outra coisa também, demais, né? Essa foto é linda. São os valores absurdos, né? Nova York é o lugar mais caro dos Estados Unidos. Então não é uma viagem fácil de fazer. E aí é no Central Park, as árvores estão sem folhas porque é inverno, mas é lindo o Central Park, é considerada a maior floresta urbana do mundo, né? E no lugar em que é o metro mais caro do mundo, você conseguir conservar uma floresta como essa, realmente é um... Verdade, conseguir... Exato, porque imagina assim, quantos empreendimentos imobiliários ficam tentando ocupar esse espaço, né? Mas é enorme, é lindo, as famílias andam de charrete, muita gente andando de bicicleta, muita gente se exercitando, e acho que traz qualidade de vida, né, aos moradores de Nova York. E eu passei o dia no Central Park. E acho que o ponto alto da viagem foi a visita ao Museu de Nova York, ao MoMA, onde eu conheci obras assim que eu queria muito conhecer a vida inteira. Então, aí eu tô do lado de um quadro de Van Gogh, é o Carteiro
de Van Gogh. O carteiro realmente existiu e ele pintou esse quadro inspirado nesse carteiro, que era amigo da família. Pode passar, Silas, acho que tem outros quadros aí. Eu mandei as fotos aleatórias. Dá vontade de trazer, né? Aí a Tarsila do Amaral, A Lua. O quadro mais famoso de Tarsila é o Abaporu. O Abaporu está na Argentina, no Museu do Malba. Quando eu estive na Argentina, eu vi o Abaporu. Não podia fotografar o Abaporu. Engraçado, né? No Louvre, eu consegui fotografar a Mona Lisa, eu consegui tirar foto com a Mona Lisa. No Museu de Nova York, eu consegui tirar foto com os quadros de Van Gogh, mas na Argentina eu não consegui tirar foto com o Abaporu. Mas esse é um dos quadros também muito famosos de Tarsila do Amaral. Foi vendido, eu acho que foi o quadro mais caro de um artista brasileira que foi vendido para o Museu de Nova York. E tá lá, se chama A Lua. A Lua é um quadro grande. Enfim, o Brasil está bem representado com a nossa querida Tarsila lá no MoMA. Pode passar. Aí são Os Amantes, de Magritte. Também era um quadro que eu queria muito conhecer. Era um quadro que eu utilizava a imagem dele quando eu vou dar aula de psicanálise. Eu acho muito emblemático, né? Duas pessoas que não podem se revelar, né? Duas pessoas com as cabeças cobertas, né? E elas estão se beijando. E a gente pode ter várias interpretações, como, por exemplo, as pessoas não se conhecem. As pessoas se relacionam sem se conhecerem o suficiente, mas era um quadro que eu queria muito. Eu tinha uma lista de quadros que eu queria conhecer, e o Museu de Nova York, apesar de ser um museu menor em termos de tamanho do que o Louvre, ele tem muitas obras de artes muito importantes. Pode passar mais um, Silas? Eu mandei aleatoriamente, mas acho que eu consegui. Aí a Estátua da Liberdade, que você, não é igual o Cristo Redentor, que você consegue ver de qualquer lugar do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, você tá pela cidade, você consegue ver o Cristo Redentor, apesar que existe ali aquela subida, aquele passeio até o Cristo Redentor. Mas a Estátua da Liberdade, ela fica numa ilha e você tem que pegar um barco para poder ir até essa ilha ver a Estátua da Liberdade. Nesse dia estava chovendo, estava neblina, mas eu consegui fazer essa foto. Ficou até uma foto nítida. Você é muito boa. A gente estuda fotografia na UESC, né, no curso de comunicação. Mas você é boa de fotografar. E estava muito frio mesmo, porque estava chovendo, e aí frio e chuva. Mas eu consegui descer do barco, fui até perto da Estátua da Liberdade, consegui fazer essa foto, consegui tirar foto também com a estátua no fundo. Ela é maior do que o Cristo Redentor, é porque ela realmente fica numa ilha afastada da cidade. Ela é verde por conta da oxidação. E eu gosto muito do que ela representa, a liberdade. Eu acho que a liberdade ela é um bem muito precioso. E a gente tem que fazer de tudo, Vitória, para não perder a nossa liberdade. A gente tem visto aí países que perderam a liberdade, países que têm o mesmo governo há muitos anos, e eleições que são eleições que não são totalmente confiáveis, e a população sofrendo, a população fugindo do Brasil, desses países. Então, eu acho que a nossa liberdade, enquanto povo, é o nosso bem mais precioso. A gente não pode perder. Então, eu gosto do que ela representa. A Estátua da Liberdade. Isso é uma coisa muito boa nos Estados Unidos, porque eles prezam muito pela liberdade, né? A Constituição americana, ela traz a liberdade já na primeira emenda. Tem algumas coisas assim, culturalmente, que eu gosto lá. Mas vamos terminar as fotos, Silas? Pronto, aí esse quadro me arrancou lágrimas, que é Noite Estrelada. Muito lindo. De Van Gogh. Primeiro pela trajetória de Van Gogh. Não sei como deixa fotografar, né? Ele deixa fotografar, deixa chegar perto do quadro. Você não pode tocar, lógico. Mas você tem um contato muito próximo assim, com a obra. A Mona Lisa, mas tudo bem, eu até entendo, né? É o quadro mais famoso
do mundo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ela fica numa sala em que tem uma parede toda e é só ela. E, gente, a Mona Lisa tem 30 centímetros. A Mona Lisa é isso aqui. Não vai pegar toda. Consegue me botar na câmera toda só para mostrar o tamanho da Mona Lisa, Silas? Pronto, aqui. Aqui assim. Ela tem 30 centímetros e fica numa parede toda, só ela. E na frente da Mona Lisa tem uma cordinha. Mas uma cordinha assim, é 1,5 metro da parede. Então você consegue tirar foto do quadro. É só para nenhum louco chegar e tocar no quadro, né? E sair correndo com o quadro. Mas é bem ela não fica distante do público. E esse de Van Gogh, não. Ele também, ele fica nem cordinha, acho que tem uma marcação assim no chão, bem baixinha, mas você chega bem perto e eu acho essa obra de uma beleza incrível e Van Gogh, ele tem uma história muito bonita, né? Porque Van Gogh, o diagnóstico não foi feito em vida, mas ele tinha transtorno bipolar, chegava a ter sintomas psicóticos, então ele tinha um transtorno mental e ele sofria muito e ele passou a vida toda se sentindo um fracassado, porque ele pintava e não conseguia vender os quadros dele, ninguém comprava os quadros dele. Né? E acertou. Ninguém comprava, então ele se sentia um fracassado. Quando ele morreu, uma das últimas coisas que ele fez, ele era sustentado pelo irmão dele, Theo. E era o irmão dele que pagava a alimentação dele, comprava as tintas e comprava as telas para que ele continuasse pintando. E uma das últimas coisas que ele disse antes de morrer, porque ele tomou um tiro e ele ainda ficou no hospital um tempo antes de falecer. Ele pediu desculpas ao irmão pelo irmão ter gastado dinheiro com ele comprando tintas e ele ter sido um fracasso. Durante a vida toda ele só vendeu um quadro e acho que ainda foi para um parente, um cunhado, se não me falha a memória. Então Van Gogh ele foi um grande artista que se sentiu fracassado a vida toda. E depois que ele morreu é que a obra dele, a grandiosidade, a sensibilidade dele foi reconhecida. Eu acho um grande exemplo porque às vezes você que está nos assistindo se sente também um fracasso de pessoa, como se nada que você fizesse fosse bom o suficiente. E o problema não pode ser, talvez não seja você. Talvez seja as pessoas que não estão preparadas para olhar para aquilo que você faz. Então, acho que Van Gogh é um exemplo de faça o que você ama, faça bem feito, acredite no que você ama, independente das pessoas gostarem ou não, independente das pessoas valorizarem muito linda ou essa não. História, né? Muito linda, E depois que ele morreu, Vincent Van Gogh, né? Esse quadro é um dos quadros mais caros. Que não foi para ele do mundo. Para eles. Talvez o destino não era para ele. Não era para ele viver a fama vivo, né? Porque poderia estragar. Exato. O que ele tinha de melhor. Exato. Nele. Às vezes um grande cineasta ou um grande escritor, depois que recebe um grande prêmio, tem um bloqueio, não consegue mais produzir, porque acha que o que vai produzir não é bom o suficiente. Então, talvez seja isso, um propósito de Deus. Eu não sei, eu acho que a gente nasce. Ele tinha que deixar um certo uma propósito. Arte. Ele deixou a arte. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. E talvez o propósito dele fosse realmente não viver essa fama em vida, não sentir essa fama em vida, mas deixar uma obra e deixar uma lição de vida, deixar uma lição de vida. Esse aprendizado, sabe? De que às vezes as pessoas elas não estão prontas para reconhecer quem você é. Mas se você acreditar, seja fiel àquilo que você ama fazer e continue fazendo. Então, está diante desse quadro, sabe? Está diante do outro quadro também, de Van Gogh, está diante dessa obra, conhecendo a história de vida dele. E os pequenos detalhes, porque você vê um quadro ali na tela do computador, você olha, você analisa. Eu já tinha feito curso de história da arte, tudo. Mas estar diante do quadro é uma experiência, assim, indescritível, sabe? Muito emocionante. E trazer o que você está trazendo aqui também hoje. Chorei diante do quadro de Van Gogh, chorei diante dos bichinhos do Simpu. É muito lindo. Porque me remeteu muito à minha infância, então... O que eu quero te dizer aqui, que é muito especial, que você está trazendo aqui hoje. É muito especial.
esse sentimento, essa sensibilidade que você tem pela arte, essa viagem que você fez para trazer essas histórias. É muito lindo. Porque a arte, ela é uma expressão do inconsciente. Para mim, Vitória, eu já falei aqui para você, para mim as coisas estão todas interligadas, sabe? A minha paixão pela literatura, pelo cinema, pela psicologia, para mim tudo faz sentido e tudo se encaixa, embora as pessoas falem assim, Raquel cineasta, Raquel comunicóloga, Raquel psicóloga, como se fossem 3 pessoas diferentes. Para mim tudo se encaixa. Porque a arte, ela é uma expressão do nosso inconsciente. E às vezes a gente pinta coisas ou escreve coisas que a gente ou compõe que nem a gente não entende, porque é uma expressão do inconsciente, a arte genuína e a comunicação que se dá, que a gente chama assim, o que difere um objeto qualquer de um objeto que é uma obra de arte. É essa comunicação de quando tem uma outra pessoa diante daquela obra, essa pessoa se sente tocada por aquela obra, sem que muitas vezes ela saiba explicar por quê. Porque é uma comunicação do inconsciente do artista com o inconsciente da pessoa que está diante daquela obra. Então, e a psicanálise ela fala muito sobre o inconsciente, sobre a expressão do inconsciente. Eu falo sobre isso nas minhas aulas, como você sublimar seu inconsciente, suas dores, seus sentimentos através da arte. Já fiz palestras sobre isso. A gente pode até falar sobre isso, sobre essa questão, né, da arte, como uma expressão mesmo do inconsciente e como uma ferramenta de cura. Muitas vezes as pessoas elas encontram alívio para o seu sofrimento através da arte. Você eu acho que Van Gogh... Você pinta também? Não, eu não tenho talento. Eu não sei fazer um óculos-copo. Eu sou uma boa apreciadora. Sabe, você tem? Não, eu acho que eu não tenho. Porque assim, eu não tenho uma coordenação motora muito boa. E meus desenhos não são bons, eu acho que não. Outra coisa também, eu reconheço muito aquilo que eu sei fazer bem feito, aquilo que eu não sei. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu não tenho talento para instrumentos musicais. E eu já tentei o piano, já tentei o saxo. O piano eu decorava ali, tocava, mas decorada. Não era uma coisa natural, assim. Para cantar. Minha voz também não... Também já teve vontade? Eu acho que cantar... Não, já se viu, eu peço a Deus, se houver outras vidas, eu não sei se há ou não há. Eu sou católica, o catolicismo diz que não, mas vai que... Vai que existem outras vidas. Eu peço uma coisa que eu peço sempre, assim, me faça nascer sabendo cantar, porque eu acho cantar tão lindo. Eu acho que você se expressa tanto através da música, da sua voz. Mas eu não sou boa, eu sou uma boa apreciadora da música. Então, assim, eu gosto de ouvir música, eu gosto da boa música, eu acho que eu sou uma boa apreciadora, mas instrumento musical eu nunca consegui tocar. E cantar eu canto no chuveiro, canto em casa, canto no volante, mas eu poupo as pessoas. Uma vez eu até cantei aqui no meu programa, veio um músico, ele começou a cantar uma música de Raul, e era uma música que eu tinha já cantado muito em casa, até que depois eu ouvi, não fiquei envergonhada não. Mas é isso, se a música exigir uma nota muito mais alta ou muito mais baixa, a minha voz não alcança. Mas eu adoro música. Então, essas duas formas de arte, eu sou grande apreciadora, mas não acho que eu conseguiria. Acho que por isso que eu gosto tanto, né? Não conseguiria, não seria uma boa pintora e nem uma boa cantora, nem conseguiria. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, estuda muito, a gente consegue. Eu conseguiria tocar piano, sim. Conseguiria tocar sax, sim. Estudando muito, me esforçando, com certeza eu conseguiria. Mas talvez não seja uma prioridade. Exato. Né? E aí eu nunca seria como uma pessoa que tem aquele talento, aquele dom natural, sabe? Eu me recordo de um professor meu falando de quando o Emerson Moça, que é um grande artista aqui da cidade, começou a fazer aula de violão, disse que foi para a aula, o professor passou 3 notas para ele, quando ele chegou na outra aula ele já estava
tocando tudo de ouvido, porque aquilo era... É o dom. Você falou, é a alma mesmo, né? Coloca a alma naquilo ali. Nós temos vários tipos de inteligência, 8 tipos de inteligência. Uma das inteligências é a inteligência musical. E eu tenho ela só para apreciar. E aprecio, viu? Sou apaixonada pela música. Que bom. Tem mais quadros, eu acho que depois de Van Gogh, tem só um que eu quero mostrar, que é a persistência da memória. Vê se eu trouxe. Não, passa aí. A persistência da memória é Picasso, tinha muita coisa de Picasso lá, é um grande pintor, mas assim, não sou fã de Picasso, mas foi ótimo ver as obras de Pablo Picasso. Esse quadro famosíssimo é Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Também eu acho que um quadro assim que foi inspirado em sonhos dele, então já tem um material muito psicanalítico, onírico. Tem um vídeo. Eu fiz um vídeo com esse quadro porque eu queria mostrar o tamanho dele. Vê se eu mandei o vídeo, Silas, em que eu me aproximo do quadro e eu coloco a palma da minha mão para mostrar para vocês o tamanho desse quadro, que me surpreendeu assim bastante. Eu sabia que era um quadro pequeno, porque eu vou ler sobre o quadro, eu quero saber as medidas, eu pesquiso tudo. Eu pesquiso tudo. Mas, Vitória... Oi? Eu mandei um vídeo. Enfim, mas eu me aproximo desse quadro e eu abro assim, do lado dele sem encostar, lógico, né? Que eu respeito muito. Inclusive, assim, nem flash eu não uso quando eu estou fotografando obra de arte. Nós temos quantos minutos ainda, Silas? Hein? 6, né? E nem é uma proibição do museu. Eu, por mim, eu posso estar sozinha, eu não uso flash jamais diante de um quadro, porque pode alterar, né? Mas eu me aproximei, lógico que sem encostar, eu abri a palma da minha mão e ele tem pouco mais de um palmo. Pouco mais de um palmo. Ele é muito pequeno. Muito mas pequeno. Por quê? A persistência da memória de Salvador Dalí. Exato. É muito pequeno. Um grande quadro, né? É tão pequeno, é um pequeno grande quadro. Mas foi uma experiência fantástica. Verdade, Eu uso muito, acho que toda aula minha eu coloco essa imagem, porque tem ali os relógios derretendo, né? Essa questão da nossa, de como a gente lida com o tempo, que é um dilema de todo mundo, né? O passar do tempo. Verdade. Eu acho essa obra maravilhosa. Ainda tem mais alguma imagem? Não, acho que finalizou aí, né? Finalizou? Acho que sim. Raquel, janeiro branco, nós já temos agora, né? O janeiro branco, né? Muitas pessoas, elas deixam acontecer, elas não planejam. Não planejam. É melhor não planejar ou melhor deixar? É melhor planejar. Planejar? É melhor. Não cria assim uma expectativa. Estabelecer metas. É importante, né? Aquela listinha que a gente faz. As pessoas falam, eu deixei de fazer lista porque eu chegava no final do ano e eu via que eu não tinha cumprido. Eu disse, mas você tentou. Eu acho que o bonito da vida é isso. É você tentar. É você acreditar. É você fazer o que você pode. E a pessoa fala assim, eu coloquei na minha lista que eu ia ler 10 livros nesse ano. E eu não li, eu li um. Falo, que maravilha você ler um. Se você não tivesse feito, a pessoa começa tentando cumprir a lista. Se você não tivesse feito a lista, talvez você não tivesse lido nenhum livro. Então vamos pensar, é isso, eu sempre olho pro copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Então as listas são importantes. Faça a sua lista, estabeleça as suas metas. E eu gosto muito de uma coisa chamada mini metas, Vitória. De você não estabelecer metas impossíveis. Então eu vou perder 5 quilos por mês. Não. Estabeleça que você vai perder 1 quilo por mês. Ou eu vou para a academia todos os dias, a pessoa que nunca malha. Não, estabeleça que você vai 2 vezes por semana. E no mínimo uma vez. Que se a semana, por mais puxada que ela for, você fala assim, eu vou, nem que seja 10 horas da noite. Não que seja um horário bom para malhar, tá? Porque o sono é mais importante, mas em termos de cumprir meta, ainda vale a pena. Sabe, eu vou fazer uma caminhada. Eu não consigo mudar totalmente minha alimentação, mas eu prometo que eu vou comer uma fruta por dia. Então, essas mini metas, elas são mais fáceis de cumprir e as coisas pequenas vão se tornando coisas grandes. Porque você começa a adquirir o hábito, eu vou beber água, vou ficar com a garrafinha do meu lado, você bebe um golinho, daqui a pouco você
Ah, eu não tenho sede, eu só consegui beber um gole. Daqui a pouco você está bebendo um copo de água. Daqui a pouco você está comendo 3, 4 frutas por dia. Daqui a pouco você toma gosto e está indo para a academia todos os dias. Mas nessa lista não se force a colocar metas difíceis de atingir. Coloque mini metas, porque também você precisa ser bom com você mesmo. Você precisa ser uma pessoa generosa com você mesma. Então, faça uma lista que seja uma lista fácil de cumprir. Se você fizer mais do que está na lista, maravilhoso. Então, é o que eu recomendo no início do ano, que faça aquela lista, sim, que seja uma lista generosa, que seja uma lista de coisas que você consiga fazer e tente. Porque dizem que o mundo nos premia pelos resultados, né? Mas Deus nos premia pelas tentativas. Não pode desistir, Não né? pode desistir. Então, continue tentando. Tudo que você se propôs a fazer e você não conseguiu nos anos anteriores, continue tentando. É porque tem pessoas que elas falam, deixa levar, deixa a vida me levar. Não é assim? É. Não planeja nada. Não planeja Às vezes tem nada. até um sonho como você faz, né? Você planeja a viagem. Planejo. Você planeja, então assim, tem pessoas que têm esse sonho, mas elas não têm essa persistência desse planejamento, de falar, não, eu quero isso para mim, eu vou viajar, eu vou conhecer um país. Então, quando você se planeja, você consegue. Você consegue, você se organiza. Eu sabia que eu queria viajar no final do ano passado, e eu já tinha essa ideia de que o dólar ia subir de preço. Porque quando eu falei que eu ia viajar agora em dezembro, todo mundo falou, Raquel, como é que você vai viajar com o dólar mais de R$6? Eu falei, mas eu comprei dólar de 5. Porque eu já queria viajar e já estava comprando de pouquinho. As metas, né? As metas. Você começa de pouquinho. E essa coisa de o laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa aí, deixa passar. Precisa existir, mas em relação àquilo que não está no seu domínio. Porque nem tudo está no nosso domínio, nem tudo está no nosso controle. Então tem coisas que é assim, ó, paciência, eu não posso fazer nada em relação a isso, então vamos ver o que acontece. Mas quando é algo que você pode fazer, aí você tenta fazer a sua parte. Mas não sofra por aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que não é do seu domínio, aquilo que você não tem como mudar. Não sofra, né? Vou só finalizar. Tem uma filosofia, se eu não me engano, é budista, que ela é maravilhosa, que fala assim: eu tenho um problema. O problema tem solução? Tem. E a gente faz as setinhas, né? Às vezes eu até mostro para o paciente, faço a setinha. O problema tem solução? Tem. Logo, eu não devo me preocupar. Não devo sofrer, porque o problema tem solução. Volta lá pro problema. Eu tenho um problema, aí puxa a setinha pro outro lado. O problema não tem solução. Resultado, também não devo me preocupar, porque não tem nada que eu possa fazer. Entende? Não tem nada que eu possa fazer se não tem solução. E aí os ditados populares, eles são maravilhosos, porque diz assim, o que não tem remédio, remediado está. Não é fantástico, Vitória, isso? Então, pra que eu vou sofrer se o problema não tem solução? Então, se tem solução, ótimo, não vou sofrer. Vou resolver. E se não tem solução, também não vou sofrer. Porque não vai adiantar de nada. É com essa filosofia que você tem que seguir em frente. E que todo mundo que esteja nos assistindo tenha um maravilhoso 2025. Um 2025, assim, muito abençoado, de muita paz e de muitas alegrias. Momentos familiares, conexão com o mundo espiritual, seja qual for a sua religião. É importante também essa conexão com o mundo espiritual e que você continue cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Que bom ir viajar, né? Uhum. Eu quero agradecer nesse momento maravilhoso a Deus, a Raquel, por todo o conhecimento que Deus deu para ela, toda a sabedoria. A gente conversando com Raquel é como se fosse uma fonte que vai jorrando. Uhum. Então é muito bom estar com você, viu? Muito bom mesmo. E que eu possa vir antes de janeiro de 2025, tá? Com certeza. Com certeza. A gente se encontrar mais de uma vez por ano. Verdade, tem muita coisa. Então um abraço aí, feliz ano novo para vocês. Vamos sim, vamos marcar mais.